Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, seja onde, quando, como você estiver. Seja bem-vindo ao Compocast, o seu podcast semanal sobre composição musical e outras coisas. Desde já, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua interação aqui no Compocast. E hoje eu tenho assim uma ótima notícia, uma notícia muito boa, novidade. A partir de hoje, se você tiver alguma pergunta sobre algum episódio, uma pergunta específica que você queira fazer, olha, você agora poderá fazer essa pergunta e eu a responderei. Bom, como vai funcionar isso? Você, para fazer a pergunta, precisa ser apoiador do Compocast. Para que você possa fazer a pergunta, você precisa ser apoiador do Compocast. Como? É só você acessar apoia.se/Compocast. De novo, apoia.se/Compocast e nos apoiar com qualquer quantia. Você pode apoiar com R$1, R$2, R$3, R$4, quanto você quiser, a partir de R$1 por mês. E sendo apoiador do Compocast, você pode fazer as suas perguntas e eu as responderei em episódios específicos, episódios estes que ficarão à disposição, ficarão abertos para os apoiadores lá na página do Compocast no apoia.se. Não é incrível isso? Se você ficou com alguma dúvida em algum assunto, algum podcast passado ou algum podcast que ainda faremos ou neste mesmo que faremos hoje, você pode ser um apoiador do Compocast e nos enviar a sua dúvida que eu a responderei lá de maneira exclusiva para os nossos apoiadores. E também, a partir de hoje, nós estamos apoiados pelo SECAM, Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. Muito obrigado ao SECAM pelo apoio e pela ajuda. Então vamos ao nosso episódio de hoje. E eu vou começar, esse episódio de hoje fazendo a você duas perguntas. Eu perguntaria a você, em primeiro lugar, quanto vale a música que você faz? Quanto vale a música que você faz? Talvez eu possa, se você não for músico, eu possa perguntar assim, quanto vale a música que você ouve? Essa música que você gosta. Talvez a segunda pergunta, que é a mesma, só que colocada de outra forma, seja assim, olha, qual o valor de mercado da sua música? Qual o valor de mercado dessa música que você faz? Qual o valor de mercado dessa música que você ouve ou que você gosta? Então eu estou interessado aqui nessa investigação de valor. Valor aqui, valor de dinheiro, valor de mercado. Não é valor simbólico, subjetivo, mas é um valor quantizado, É um valor quantificado, é um valor metrificado pela moeda, se a gente puder colocar dessa maneira. Bom, é mais ou menos nesse contexto aí dessa pergunta que eu quero resgatar, tocar, que eu quero trazer essa expressão indústria cultural. Bom, a indústria cultural, esse conceito de indústria cultural, ele é cunhado pelo Theodor Adorno e por Max Horkheimer em um livro chamado Dialética do Esclarecimento, que, se não me falha a memória, foi lançado na década de 70, mas escrito na década de 40. Neste livro, esses autores, eles estão fazendo uma crítica assim muito profunda e que vai dialogar com a sociologia, com a antropologia,
com a história, obviamente com a filosofia, crítica essa a respeito da própria experiência humana, né, que está muito bem territorializada, situada no tempo e no espaço. Bom, é preciso dizer, né, antes de mais nada, que Adorno e Horkheimer estão inseridos no contexto do século XX, sobretudo aqui, né, na virada da primeira metade para a segunda metade do século XX. E nós sabemos que o século XX em si, né, é um momento emblemático, é um momento de novos paradigmas para o ser humano. Então é nesse contexto, né, que eles estão colocados. Eles são filósofos pertencentes à escola de Frankfurt, na Alemanha, e esse termo, pessoal, sabe, na verdade toda a crítica que o Adorno faz, né, é uma crítica muito profunda e que toca muitos campos do conhecimento. Bom, esse termo indústria cultural e, na verdade, a teoria estética, que é resposta do Adorno em relação à crítica que ele mesmo faz, está, assim, ligada ao pensamento, ou a pensamentos na antropologia, na sociologia, na filosofia, de modo que estes pontos de tangência, eles são muito profundos, eles são muito largos, assim, né? E existem debates, na verdade, disputas no meio acadêmico muito importantes e profundas a respeito desse tema. Nós aqui no Compocast, nós não queremos replicar, né, esses debates do meio acadêmico, mas queremos apenas provocar, né, vocês que nos ouvem, me provocar, eu quero me provocar também, e quem sabe a partir desse ou dessa provocação a gente parte para uma investigação mais profunda. Por isso, não espere que eu vá aqui dissecar, né, esse conceito, muito menos a obra do Adorno, né, de Theodor Adorno. Eu vou apenas pincelar aqui esse conceito e provocar a gente no sentido daquelas perguntas que eu fiz no começo deste episódio. Bom, é importante também dizer que a crítica, né, do Adorno aqui vai de encontro ao próprio capitalismo, né? Então, quando ele cunha aqui, ele traz, né, esse conceito de indústria cultural, o que, né, ele diz? Basicamente, então, a indústria, o conceito de indústria cultural está ligado a um processo, né, um processo de produção de arte que obedece à lógica capitalista, no sentido de que o consumo abrangente, né, no sentido de que o consumo abrangente dessa arte passa a ser o próprio motor, passa a ser a própria força motriz geracional desta própria indústria. Ou seja, uma indústria que obedece à lógica capitalista, lógica essa que precisa se fomentar, precisa se basear em larga escala de consumo, e uma larga escala de consumo, por sua vez, precisa ser padronizada, precisa ser industrializada e precisa retirar, né? Aqui está talvez a grande crítica do Adorno, retirar da obra de arte a capacidade do incômodo, ou seja, uma obra de arte que não produz mais assim o incômodo necessário a quem a consome, para que ela então possa providenciar, né, para esse consumidor de arte o pensamento crítico. Então, assim, colocando em outras palavras para a gente, a indústria cultural, né,
é essa força de mercado que produz uma arte, né? Que vai produzir uma arte que é feita para ser consumida e produzir um estado de alienação àqueles que a consomem. Essa é a crítica, né? Obviamente, como eu já disse aqui antes, há uma série de outros fatores aqui e desdobramentos que são incríveis e são profundos e que nós vamos deixar de lado nesse momento, porque é esta máxima, né, que nós vamos tratar aqui hoje. Bom, e em resposta então a essa observação do mundo, né, no mundo, sobretudo esse mundo pós-Segunda Guerra, onde o Adorno e Horkheimer estão inseridos, há então, por parte do Adorno, a postulação da teoria estética. E a teoria estética, bom, em muitos miúdos aqui sendo trocados, né, de maneira muito resumida, é basicamente quando Adorno diz o seguinte: olha, a obra de arte, para ser arte, ela precisa causar incômodo, ela precisa provocar em quem ouve um incômodo, um bom incômodo, no sentido de alavancar esse consumidor da arte e esta pessoa que está, enfim, tendo essa relação com a arte, a um pensamento crítico de si, crítico do mundo em que está inserido. Enfim, a arte, então, ela precisa ter esse papel de libertação, esse papel que faz assim o ser humano, o homem, a dar um passo além, né? A dar um passo para fora de si. E é aqui, então, que as nossas duas perguntas iniciais vão fazer sentido agora para nós. A partir, então, desse entendimento de que existe uma indústria cultural, né, produzindo uma arte, influenciando na produção de uma arte que provoca alienação àqueles que a consomem, a gente retorna com essa pergunta: qual é o valor, quanto custa a música que a gente escuta? Quanto custa a música que a gente produz? Talvez a gente, assim, no primeiro momento, pense que a gente tem uma certa liberdade para responder essa pergunta. Mas aqui é a grande questão, é o grande ponto. Porque a lógica, né, essa lógica capitalista de uma indústria cultural é justamente essa de colocar o valor, né, um valor naquilo que se é produzido em relação à arte, relacionado, obviamente, com o consumo, relacionado com digamos assim, a quantidade de consumo. Então, em outras palavras, o quanto vale algo que nós ouvimos, que nós produzimos artisticamente, é, na verdade, o quanto esta obra, o quanto esta produção pode ser aplicada na lógica capitalista. Em outras palavras, o valor financeiro, né? O quanto vale a obra ou a música que eu faço, está intimamente, diretamente ligado com a quantidade de pessoas que a consomem. Se uma música é muito consumida, então ela tem muito valor. Se uma música não é muito consumida, então ela não tem valor. E aí nós estamos, então, valorando, né, a obra de arte pela quantidade, se assim eu posso dizer, de consumo. E esta é justamente a crítica de Adorno, né? Nós estamos consumindo, né, uma
arte, uma obra de arte, baseada no valor que esta própria indústria dá para esta arte. E esse círculo vicioso produz esse estado de alienação. Então, assim, de maneira bem prática, né? Vamos colocar assim alguns exemplos. A gente vai ouvir agora, por exemplo, música, digamos, sertanejo universitário. Veja que aqui a questão não é se a música é boa ou se a música é ruim. Veja que eu não estou discutindo, não estou propondo a você se a música é boa ou se a música é ruim. Eu estou propondo a nós pensarmos a respeito da valoração, de quanto vale, de que há embutido no processo de criação artística uma lógica completamente, né, capitalista. Então, voltando ao exemplo da música sertaneja, né, eu tenho aqui de um lado a música sertaneja universitária, por exemplo, e tenho na outra mão, digamos, a música de concerto, né? A música de concerto contemporânea, produzida nos dias de hoje, né? E aí fica muito fácil a gente responder essa pergunta: qual é a que vale mais, né? A música que vale mais é essa que é mais escutada. Mas é essa a lógica capitalista. Por isso, a produção de música, veja, passa a ser voltada para essa que vende mais, porque a própria música é vista como um produto. De novo, não é se a música é boa, se a música é ruim. Aliás, nós temos um episódio aqui, né, só sobre essa relação de música boa e música ruim. A questão aqui é a relação de mercado, a relação de indústria cultural, pela qual a produção, aqui no caso musical, passou a obedecer. Então, voltando à nossa pergunta lá do início, né? Quanto vale a música que eu faço? Bom, talvez a gente esteja respondendo essa pergunta baseados nesta lógica, né? Bom, acho que ela vale muito porque ela é muito consumida. Ou então acho que ela não vale muito porque ela não é muito consumida. E qual é a provocação que eu deixo com você para finalizar aqui esse podcast? Veja, o que o Adorno diz, que essa obra de arte ela precisa causar, assim, algum incômodo, uma posição de incômodo, no sentido de que leve, né, esse ouvinte ou esse consumidor desta arte a uma reflexão crítica. Por isso eu deixo você com essa provocação. E se nós respondêssemos então essa pergunta, quanto vale a música que faço ou a música que escuto? E se respondêssemos esta provocação com essa nova escala de valor? Ou seja, o quanto a música que faço, a música que ouço, provoca em mim um estado de pensamento, de produção crítica, de olhar para mim, de olhar para o mundo. Veja, mesmo que seja em caráter muito subjetivo, obviamente não é aqui o caso de toda música ter que causar na gente, né, um amplo assim olhar social, né, antropológico, filosófico, não, mas que desperte, né, em nós alguma produção crítica sobre mim, sobre as coisas, sobre o mundo que me cerca, né? E não no sentido de uma reprodução de costumes baseado num valor de mercado. E agora, se a gente então fosse responder essa pergunta com esse novo paradigma,
né? Ao invés de nós valorarmos o que fazemos artisticamente ou que consumimos a partir de uma lógica de mercado, mas o fizermos a partir da capacidade disso que ouvimos e produzimos de nos fazer pensar, de nos fazer refletir. Eu sei que essa conversa vai longe, não é? Sei que você está pensando aí em muitas coisas e é exatamente aqui que eu deixo você, com estas perguntas, talvez formigando aí estas perguntas, esses pensamentos, e é bom que seja assim. Procure os livros, como eu disse, os artigos que deixarei aqui na descrição desse podcast. Quem sabe você possa se aprofundar mais nesse assunto. Era isso que nós tínhamos para falar hoje. Mais uma vez, você que nos apoia, se ficou alguma pergunta, se ficou algum desejo de fazer alguma pergunta, nos faça através do nosso e-mail compocastOficial@gmail.com, repetindo, compocastOficial@gmail.com, que eu lhe responderei lá no apoia.se/compocast. Estes episódios de respostas ficarão disponíveis apenas para os apoiadores do nosso podcast. Você pode nos apoiar com qualquer quantia a partir de R$1. É só você entrar lá em apoia.se/compocast e nos apoiar da maneira que você quiser. Se você gostou, e só se você gostou, retorne aqui para o próximo episódio, compartilhe esse episódio com quem você quiser. Por hoje é só, a gente se encontra na próxima. Muito obrigado pela sua presença, fique bem e tchau, tchau, pessoal!